O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Angelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, continuamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Só relembrando o itinerário que vai crescendo, digamos assim, na profundidade do tema e também no desdobramento de outros que vão aparecendo. A caridade de um menino que se desfez de tudo, 5 pães e 2 peixes, fez com que Jesus fizesse o milagre, multiplicação dos pães, para provocar a fé. Nosso Senhor reconhece que vão atrás dele não porque viram sinais, mas porque queriam comer de graça. Quem não gosta de comer de graça, né? É tão bom quando a gente recebe um convite para um almoço, para um jantar. Ultimamente, para mim, está tão difícil isso. Oh, meu Deus. É quase uma cobrança, né? Pois bem. Então, todo mundo gosta de comer sem precisar ter que se preocupar com os seus gastos. Então, o pessoal, lembrando que Moisés tinha dito, vai vir um profeta como eu, a única coisa que eles lembraram. E depois que comeram de graça por um dia, disseram, opa, talvez seja esse o profeta, que assim como no tempo de Moisés teve o maná por 40 anos, de repente, esse foi só o primeiro dia de 40 anos, vamos atrás dele. Esse era o interesse, não era por nosso Senhor, não era pelas coisas eternas, era apenas para encher o bucho. O próprio Jesus falou isso, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque encheram o bucho. Então aquele milagre que deveria suscitar a fé, ainda não foi suficiente para um povo fechado às coisas de Deus, só pensando nas coisas da terra. Então nosso Senhor começa a dizer, eu sou o pão da vida. Não foi Moisés que deu o pão, é meu Pai que vos dá, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. A sua palavra é vida. Quando se fala pão da vida, ainda Jesus não está fazendo referência ao sacramento que ele vai instituir da Santíssima Eucaristia. Está falando da palavra viva, palavra que se fez carne e habitou entre nós e que quer dar vida ao povo. Já no Evangelho de hoje, sim, é que ele começa a provocar, indo adiante. Não usa mais passa da expressão pão da vida para a expressão eu sou o pão vivo. Para vocês entenderem um pouco, a expressão eu sou é a tradução daquele nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Se eu não estou enganado, é lá, capítulo 3. Vão lá, de repente o padre pode ter dado um bug aqui, os neurônios fizeram tz, 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 e eu não lembro exatamente qual foi o capítulo, meu Deus do céu.
É assim mesmo, a idade e o cansaço vão batendo e a gente às vezes falha. Mas está lá, Moisés conversou com Deus na sarça ardente. Quando eu for a teu povo e dizer que fui enviado, eu vou dizer o nome de quem me enviou. Como é que Deus fala? Eu sou aquele que sou, ou aquele que é. Quando fores aos filhos de Israel, dizei a eles, eu sou, enviou-me a vós. Eu sou é uma tradução assim adaptada à língua portuguesa. A língua portuguesa das letras hebraicas Yod, He, Vav, He. É o tetragrama sagrado dos judeus, que muitos imbecis vão para a internet dizer que ali é místico, que é cabalístico, que tem significado numérico, que tem significado disso, tem significado daquilo. Tudo idiotice, minha gente. Não dê ouvido a esse tipo de imbecil, não. Aquelas 4 letras significam isso. Eu sou aquele que é, ponto. Toda vez no Evangelho, especialmente no Evangelho de São João, que nos lábios de Jesus ele diz, eu sou, escandaliza os hebreus, os judeus de seu tempo. Porque é como se Jesus estivesse blasfemando, se pondo no lugar de Deus. Isso foi o entendimento dos judeus do seu tempo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Aí ele passa a dizer outra nova expressão. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão vai ter vida eterna e este pão é a minha carne. Eita, a coisa começou a se complicar. Todo o restante do capítulo 6 do Evangelho de São João é uma meditação profunda sobre o que acontece no Santíssimo Sacramento, onde a fé crida da igreja na palavra de Jesus, que é o seu corpo e é o seu sangue, o poder dado por Jesus aos apóstolos para que isso acontecesse de verdade, façam isto em memória de mim, e que foi transmitido através das gerações por outro sacramento de imposição das mãos, o sacramento da ordem. E a fé crida por quem celebra, seja o sacerdote, seja também o povo que assiste à Santa Missa, faz com que o sinal sacramental seja completo e com toda a eficácia possa surtir na vida de cada um os efeitos de uma união que Deus quer ter conosco. Nosso Senhor nos ama tanto e nos deseja tanto que quer que a gente participe da vida dele. E participar da vida dele não é como a gente participa da vida uns dos outros em comunidade. Na vida uns dos outros eu participo um pouco da vida do vizinho, né? Porque a gente mora na mesma rua, se sujeita às mesmas autoridades, tem as mesmas obrigações sociais, se encontra, diz bom dia, um convida para a festa do aniversário do outro, às vezes vão ver um filme junto, para na calçada para conversar, e a gente acha que com isso está participando da vida do outro. Não sempre. A gente tem momentos de convivência. O participar da vida, no que diz respeito a Deus, é algo mais profundo do que simplesmente tê-lo como vizinho. É mais profundo do que simplesmente, vez ou outra, ao longo do ano, lembrar algumas datas importantes e se abraçar junto, comemorar, tomar uma, quem sabe? Tomar uma água. Vocês entenderam o quê? Eu não estou fazendo um incentivo ao alcoolismo, pelo amor de Deus. Então, não é uma simples convivência de estar junto, de tê-lo como vizinho. Quando Deus nos convida a ter uma vida em comum união, eu estou falando essas palavras que daqui a pouco vocês vão entender. Em comum união com Ele, é algo grande, é algo que ultrapassa o que é próprio deste mundinho que a gente vive. Deus quer nos elevar ao nível dele. Não é como certos governos que quer nivelar todo mundo por baixo. Deus nos deseja elevar. Até porque, meus filhos, tem certas circunstâncias em que só seremos capazes de coisas grandes se Ele, que é grande, vier em nosso auxílio.
E a palavra de Deus, na Sagrada Escritura, está cheia de exemplos disso. Homens e mulheres que foram capazes de fazer coisas grandes, porque Deus estava com eles. Hoje, por exemplo, o livro dos Reis nos aponta o exemplo de Elias. Vocês sabem o que aconteceu, não foi? Alguém já leu o livro dos Reis? O primeiro livro dos Reis, a história do profeta Elias? Ela é bem interessante. Você vai ao mesmo tempo dar umas risadas, ao mesmo tempo vai ficar assim, aconteceu isso mesmo, você vai ficar espantado. Mas é verdade. Elias viveu num tempo em que o povo de Israel estava dividido em 2 reinos. Depois da morte de Salomão, os filhos dele brigaram e acabou se formando 2 partidos, de gente que concordava e de gente que não concordava. E nesses 2 partidos ficou a divisão. O reino do sul, que tinha Judá e Simeão, e a capital era Jerusalém, onde havia o templo, e o reino do norte, que ficou conhecido como o reino de Israel, onde a capital era Siquém, que depois vai ser chamado Sicar, em Samaria. Então, o profeta foi chamado a anunciar a conversão do povo no reino do norte. Só que tinha lá uma coisa muito complicada. O rei Acabe tinha uma safadona como rainha, uma tal de Jezabel. Já ouviram falar dela? Eu já falei da infeliz aqui noutra ocasião. Então, a Jezabel era idólatra. Ela não cultuava o Deus de Israel. Ela tinha uma religião diferente. E já naquele tempo, o rei tentou fazer igual os políticos de hoje em dia, não é? Tentam acender uma vela para Deus e outra vela para o outro lado oposto. Não vamos dar um nome ao bicho ruim não, como diria o Padre Léo, porque senão o encardido vai ganhar ibope. Então, isso eu sei porque eu já ouvi de um certo político dizendo que depois que entrou na política, aprendeu a respeitar a Deus e respeitar o coisa ruim. Disse literalmente, tinha gente que estava comigo na hora. Alguns estão aqui, não vou apontar quem, mas tem testemunhas. Foi aqui em Laranjeiras, não foi na França, não. Eu sei que a França está toda emputecida, mas no caso aqui foi em Laranjeiras mesmo. Pois bem, a Jezabel tinha feito de tudo para patrocinar esse culto do falso deus Baal e tinha feito de tudo para cancelar qualquer coisa que lembrasse a religião revelada do povo de Deus de Israel. É mais ou menos o que acontece veladamente hoje em dia. Daqui a pouco eu chego lá. Então, Elias lança um desafio no Monte Carmelo, os 400 e tantos, acho que eram 450 profetas de Baal. Ele lançou um desafio. A gente levanta 2 altares, prepara tudo, mas não põe o fogo. Porque naquele tempo o sacrifício era assim, matava o bicho em cima do altar, que era de pedra, não era de madeira. E depois do bicho morto se metia fogo. Tinha lenha e tudo. Aí vocês vão entender aquela história de Abraão que vai com o filho Isaque, com lenha para o sacrifício, essas coisas todas. Elias fez esse desafio e eles todos cheios de si aceitaram. Passaram o dia todo, ai, 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 oi, oi, se cortaram, o sangue jorrou e nada. Até Elias brinca, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Às vezes dá vontade de dizer isso quando eu passo em determinados lugares e alguns acham que estão orando e gritando. Ai, 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 Senhor, 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 Senhor. Aí eu me lembro que Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. E eu me lembro que eu aprendi que Deus é ordem, Deus não é caos. Eu aprendi, até com a história de Elias, que Deus não estava nem na tempestade, nem no terremoto, nem no trovão, nem no barulho. Ele apareceu ao profeta em meio a uma brisa suave. Os profetas de Baal estavam fazendo do mesmo jeito. Ai, 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 oi, 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 o dia todo e nada. Elias preparou o sacrifício, imolou o cordeiro em cima da lenha e, para piorar a situação, ainda pegou uma bacia d'água e jogou em cima de tudo. Quando se pôs de joelhos, invocou a intervenção de Deus, imediatamente um raio consumiu o sacrifício e até o altar. Como o desafio tinha sido feito, qual era a pena para quem perdesse? Era a pena de morte.
E os 450 profetas de Baal foram mortos naquele dia. Imagine como ficou a safadona da Jezabel. Pé da vida. Dou tanto para que me trouxer a cabeça de Elias. Aí o Elias entrou em parafuso, entrou em crise. Teve que fugir. E é nessa circunstância da fuga que essa passagem do livro dos Reis se encaixa. Cansado, esgotado, sozinho, perseguido, jurado de morte. Quer desgraça maior para uma pessoa? Quer desgraça maior? Às vezes o seu problema você acha que é enorme. Ai meu Deus, eu desisto. E começa a choramingar pelos cantos, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí começa a querer chamar a atenção dos outros, tomando um monte de coisa. Alguns tomam um monte de ansiolítico ao mesmo tempo, que é para ver se entra em parafuso de vez. Outros vão atrás de veneno de rato e engole junto com, sei lá, com Coca-Cola talvez. Olha a história de Elias. Talvez ilumine muita coisa para a dificuldade que provavelmente você esteja passando nesse momento e achando que é o fim do mundo. O profeta estava jurado de morte. Quem visse a cara dele tinha, segundo a safadona da rainha, o direito de matá-lo. E ainda ia receber alguma coisa em troca. É quando Elias pede a morte. Me deixa ir embora, não aguento mais isso não. Quando parece que tudo está perdido, a gente tem que falar com aquele único que pode fazer algo. Oração. Elias rezou. Mesmo que fosse já a prece de um homem desolado, triste e com desejo de desistir, mas foi uma prece. Deus intervém, não do jeito que ele queria. Normalmente Deus é mestre em fazer isso. A gente pede a coisa de um jeito, ele dá de outro. Já perceberam? Quando nosso Senhor realmente quer o nosso bem e quer que sejamos instrumentos do bem para os outros, nós acreditamos que Deus tem que fazer a coisa de um jeito, mas Ele intervém de outro, que ultrapassa a nossa compreensão e os resultados vão muito além daqueles que a gente imaginou. A gente acha que é com grandeza material, que é com pompa para encher os olhos de todo mundo que vamos atrair as pessoas a nosso Senhor, e não é bem assim. A experiência de 2 milênios de história da igreja tem mostrado que não é bem assim. Então aparece um anjo que acorda e diz: levanta, come, porque o caminho é longe, que ele já tinha adormecido, desfalecido de fome. E aparece um alimento, um pão e uma jarra de água. Um alimento que faz com que o profeta seja capaz de empreender 40 dias de viagem a pé no meio do deserto. O 40 ele é bastante significativo na Bíblia, estão lembrados? Foram quantos os dias do dilúvio no tempo de Noé, quando Deus deu um basta na maldade do mundo? 40. Foram quantos os anos que o povo de Israel passou sendo educado por Deus no deserto antes de entrar na terra prometida? 40. Foram quantos os dias que Moisés passou de retiro no Monte Sinai antes de receber a lei de Deus? 40. Foram quantos os dias que o povo de Nínive, lá no livro do profeta Jonas, fez jejum, penitência e clamou a misericórdia de Deus para ser salvo da morte? 40. Quantos dias nosso Senhor passou se retirando em jejum e oração antes de começar a anunciar o Evangelho? 40. E aqui aparece de novo, quantos dias alimentado por aquele pão e água, sinais da presença de Deus, Elias empreendeu uma jornada até o Monte Sinai, o Monte da Aliança, 40. Pão, o alimento e água. Quando o povo saiu do Egito, eram os sinais da presença de Deus, o maná que apareceu e a água que jorrou da rocha. Sinais de que realmente Deus estava com aquele povo. E ali Deus deu o sinal que estava com o profeta, embora todo mundo estivesse contra o profeta. Olha a grande diferença. Voltar ao monte de Deus é voltar às origens. Quando tudo parece perdido, suplicamos na oração e temos que voltar às origens. Muita coisa hoje na história da igreja atual nos faz ver uma crise de tamanho muito grande.
Então é uma exortação que a palavra de Deus nos faz hoje para olhar de novo para as nossas origens. Olhar de novo para as nossas origens é olhar primeiramente a Deus que se encarnou, a nosso Senhor Jesus Cristo. E para olhar para as origens, uma pergunta: você já leu os 4 evangelhos todos alguma vez? Não responda. Porque já tinha alguns que automaticamente iam fazer assim. Mentira! Vocês muitas vezes pegam os pedaços que a liturgia propõe e acham que com isso já conhece a história de Jesus todinho. Faça um exercício, leia os evangelhos. Eu já disse, quer ler a Bíblia toda, não comece do Gênesis. Leia os evangelhos primeiro, para conhecer Jesus. Porque a partir de Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, toda outra palavra escrita vai adquirir sentido. Do contrário, você vai correr o risco de querer fundar a sua própria religião na garagem de casa. Isso é um fenômeno que tem acontecido com frequência. Leia os evangelhos, conheça Jesus. É o primeiro passo importante para voltarmos às fontes. Depois procure conhecer o que ao longo dos tempos foi sendo ensinado por tantos santos, homens e mulheres, que fiéis àquilo que os apóstolos transmitiram, e olha que os apóstolos receberam do próprio Jesus, passaram adiante a fé e santificaram gerações inteiras. Isso é voltar às origens. Tome cuidado com certos livros de certos autores de hoje em dia, que querem esvaziar de sentido os evangelhos e começam a dizer assim: Jesus não queria fundar uma igreja. Cuidado, aí tem dedo de Satanás. Até padre famoso já apareceu na internet dizendo esse tipo de besteira. Tome cuidado, isso não é voltar às origens. Quando você vai ler nos evangelhos, não é bem isso que a gente entende logo de cara, não. Outros começam a ler, aí disse: não, isso aqui era a linguagem daquele tempo. Hoje em dia não é assim não. Tome cuidado com esse tipo de raciocínio também. Porque Deus, meus filhos, não se submete à moda. O projeto de humanidade que Ele tinha quando nos criou, Ele continua tendo e propondo. Não é à toa que quando o Filho se encarna, o Filho vem viver entre nós uma humanidade conforme Deus. De novo. E cada homem ou mulher que, conhecendo Jesus, aprende com Ele a ser gente e põe em prática o que aprendeu, está simplesmente pondo em prática o projeto original de humanidade que Deus tinha quando nos criou. E não desistiu dele. Pensemos nisso. O profeta, no momento de crise, procura voltar às origens. E ao suplicar uma ajuda divina, Deus mostra que está com ele, através daquele alimento misterioso. Tudo isso é sinal e prefigura, prepara, lembra que eu falei, o Antigo Testamento prepara para a realidade que é Cristo no Novo Testamento. Se no Antigo um alimento providenciado por Deus era sinal da presença dele, no Novo, a realidade vai acontecer, esse alimento providenciado por Deus, é Ele mesmo que diz: o alimento sou eu, vocês vão ter que se alimentar de mim, o pão que eu darei é a minha carne. Pena que a leitura que teria continuidade domingo que vem, a gente vai dar uma pausa, porque domingo que vem, no Brasil, celebraremos a Assunção de Nossa Senhora. A gente já vai ver o final do capítulo de hoje a 15, com a conclusão, com a virtude da esperança. Se logo no começo se falava da virtude da caridade, que aparece pelo menino que desfaz de tudo que tem, 5 pães e 2 peixes, nesses 2 domingos é a virtude da fé que Nosso Senhor espera de nós, porque Ele age independentemente que a gente creia, mas todo o fruto da ação de Deus chegará concretamente na minha e na tua vida
de acordo com a abertura à fé, que é um dom que Deus dá. Sem fé, o fruto do sacramento não nos alcança. Aliança é isso, meus filhos. Ele já faz tudo. De nossa parte é necessária uma resposta. Eu sou o pão vivo. Se domingo passado dizia, eu sou o pão da vida, referência, palavra viva que se fez carne e habitou entre nós, a partir deste domingo ele vai dizer, eu sou o pão vivo. Quem come deste pão viverá. Este pão é a minha carne. Nem todo mundo, mesmo católico, entendeu isso. Não é à toa que muita gente, sendo batizado na Igreja Católica, passa o dia de domingo simplesmente fazendo de conta que Deus não existe. E o alimento, que é o próprio Senhor, que diz, é minha carne, é o meu sangue, fica desprezado. É como se as pessoas não quisessem para si a vida de Deus. É como se Deus que se dá, simplesmente as pessoas não querem saber dele, não querem receber, não querem participar, não querem ter nada em comum com ele. Deus deseja estar em comum união conosco. Não é à toa que receber o sinal do sacramento, comungar, receber, se alimentar do corpo do Senhor, é chamado de comunhão. Já perceberam, não? Se alimentar do corpo do Senhor é chamado de comunhão, uma comum união que nosso Senhor quer ter conosco, partilhar a vida dele conosco, elevar a nossa existência de nível, de uma existência rasteira das coisas deste mundinho para uma existência que vá além. Não porque a gente vai ficar com a cabeça nas nuvens, mas que ultrapassa a compreensão de qualquer coisa deste mundo. Eu sou o pão vivo. Quem come deste pão terá vida eterna. Você crê? Você crê? Pense, repense. Porque a fé não é simplesmente o mero acreditar, é colocar-se em atitude de obediência, de abertura ao dom de Deus, de procurar corresponder à grandeza, à santidade deste sacramento. É de novo se aproximar do altar, batendo no peito, dizendo, Senhor, eu não sou digno. Não é à toa que quando apresentamos o corpo do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, qual é a nossa resposta? Aquela mesma do centurião, cuja fé foi elogiada por Jesus como sendo maior do que a de muitos em Israel. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diga uma palavra e eu serei salvo. É esta abertura sincera, real, verdadeira, coerente de nossa parte, que é o primeiro passo necessário para que a gente entre na aliança com o Senhor, para que esta vida que Ele deseja ter em comum conosco chegue para valer em nossa existência e surta os seus efeitos. Não deixe passar qualquer Santa Missa como se fosse um momento qualquer. Não deixe passar este momento de qualquer jeito. É o encontro com o Senhor que fala conosco, que alimenta a nossa consciência, que afervora o nosso coração, mas que acima de tudo se torna nosso alimento para a vida do mundo, para a vida eterna. Somente com a força deste sacramento é que viveremos no amor. Somente com a força deste sacramento é que seremos capazes de imitar a Deus, como diz São Paulo aos Efésios, nossa segunda leitura de hoje. São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo. Diz o ditado, tal pai, tal filho. E hoje mais ainda de se recordar, porque no Brasil celebramos o Dia dos Pais. Como não recordar aquele pai que será eternamente modelo de toda paternidade. Sede imitadores de Deus, porque todo pai, querendo ou não, ele torna-se referência para os seus filhos, seja positiva, seja negativa. Então, pais, pelo amor de Deus, responsabilidade.
responsabilidade no convívio com suas esposas. Ela é a pessoa de quem você concluiu que é você que pode fazê-la feliz e completar. Ela é a pessoa que você escolheu para formar com ela uma família. Ela é a pessoa que você escolheu para ser a mãe dos seus filhos. Ela é a pessoa que, ao você tratar de forma correta, humana, com carinho, com amor e com respeito, de tabela você estará ensinando tudo isso aos seus filhos. Porque os filhos desde pequeno observam como os pais se tratam. Desde pequenos. Mesmo que você não perceba. Até diria mais, desde o ventre, quando estão sendo gestados na gravidez, os filhos percebem o clima, digamos assim, entre o seu pai e sua mãe, mesmo entender ainda quem são, mas a compreensão virá depois. Mas o clima entre esposo e esposa transmite-se ao filho. Transmite-se. Tenham responsabilidades. Nós sabemos que se cada um de nós nasceu, é muito mais pela coragem de uma mãe do que de um pai. Vocês sabem disso, não é? Não vão querer agora fazer biquinho, eu também participei. Mas é verdade, se nós nascemos, foi graças principalmente à coragem de mamãe. Mas mamãe certamente enfrentou tudo com mais coragem ainda, com mais garra, com mais gosto ainda, se tinha um esposo que lhe queria bem ao lado. Sabemos que isso é verdade. Perseverança, viu? E aprendam quem é o Pai do céu. E aprendam as atitudes do Pai do céu, que não apenas gera ou cria, mas também educa. Também se interessa de estar junto, de mostrar que está presente. Também se interessa a ser o primeiro. Não é à toa que ele é caminho. Sede imitadores de Deus, como filhos que ele ama. Se querendo ou não, nós reproduzimos as atitudes dos nossos pais aqui da terra, mas ainda aprendendo que Deus é Pai, responsabilidade maior de aprender dele como se deve agir como filho dele. Só podemos ser imitadores de Deus e viver no amor como Cristo se o próprio Senhor vem em nosso auxílio. Todo padre só será pastor e dará a vida ao seu rebanho se for ajudado pela graça de Deus. E essa graça nos é garantida pelo sacramento da ordem. Assim como todo casal só vai dar conta de sua vocação e amar tal como Deus se a graça vem e ajuda. Não é à toa que o matrimônio foi elevado à dignidade de sacramento e um casal cristão vem ao pé do altar e faz uma aliança. Cada sacramento é aliança renovada. O casal no sacramento do matrimônio faz uma aliança. A partir daquele momento é uma vida a três, no mínimo. Você está dizendo, nossa vida a dois é coisa de pagão ou de ateu. Mas quem recebe o sacramento do matrimônio não tem mais o direito de dizer nossa vida a dois. A partir daquele instante é vida a três, porque Deus faz parte daquela vida, daquela família. E depois vida a 4, 5, 6, quantos filhos a providência nos permitir. Sede imitadores de Deus. Parece grande, não é? Sede imitadores de Deus. Cuidado a quem você procura imitar. Tem muita gente que, para querer estar na moda, acaba imitando as coisas horríveis do mundo de hoje em dia. E muitas vezes são projetos falidos. Você sabe que o mundo está cheio de projetos falidos, não sabe? Basta ver, por exemplo, o evento que está se concluindo hoje, as Olimpíadas de Paris. Eu uso desse jeito mesmo, Olimpíadas, que foram uma piada do começo ao fim. Onde se fala tanto que todo mundo tem direito a se expressar, menos os cristãos católicos, não é? Todo mundo precisa ser respeitado, menos nós, não é? Hipocrisia, falsidade. Eu já disse, a França está emputecida. Só não acredita quem se faz de broco. E ainda teve coitado que pagou muito para ir assistir. Eu vi um vídeo de um brasileiro um dia desse,
que disse que gastou cerca de 15 mil reais para assistir à abertura das Olimpíadas. Aí estava lá decepcionado, que foi colocado uma arquibancada na beira do rio Sena. A arquibancada não tinha cobertura para proteger da chuva, ele teve que comprar uma capinha de chuva porque estava chovendo na hora que ele chegou. Não assistiu tudo, via só os barcos passando sem entender o que estava acontecendo e teve que assistir através de um telão que estava do outro lado da margem. É uma piada atrás da outra. Aí, de repente, bota os atletas para nadar num rio poluído, muita gente saiu se coçando com alergia. Vai começar a Paralimpíada, né, assim que chama. Eu espero que não faça a mesma coisa, né, porque os para-atletas já têm que fazer um esforço retado com suas limitações, ainda mais tendo que enfrentar um tipo de coisa dessa. E ainda estão reclamando das medalhas que estão descascando, estão parecendo coisa de camelô, né? As Olimpíadas de Paris estão sendo uma piada de mau gosto, do começo ao fim. É esse tipo de gente que quer fazer a cabeça de vocês, dos filhos de vocês. Porque é essa mentalidade mundana que imperou do começo ao fim, um show de bizarrices, de ocultismo e de desprezo à fé cristã, de ponta a ponta. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. E isso só será possível se a graça dele vier em seu auxílio. E que é graça maior do que ter uma comum união com o próprio autor da graça? É por isso que o sacramento do altar, do corpo e do sangue de Jesus, é chamado de Santíssimo Sacramento, porque nele não recebemos apenas uma graça, nós recebemos o próprio autor da graça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão terá vida eterna, e é a minha carne que eu dou para a vida do mundo. Ou você crê, ou então, do contrário, você não é mais católico. Que a graça do encontro com Jesus, na sua palavra e no seu corpo e sangue, no augusto sacramento, possa renovar para nós hoje um encontro real, concreto com nosso Senhor, que quer participar da nossa vida, mas que mais ainda deseja que queiramos nós participar da vida dele em comum união, seja de fato a comunhão nossa algo real. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.